Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Som das Ideias, o podcast realizado pela editora PUC-Rio com apoio do ECOA. Eu, Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação, trago para vocês uma conversa sobre o livro Teopoética, Mística e Poesia, que está sendo lançado pela editora PUC-Rio em coedição com a Paulinas Editora. Nossos convidados são os organizadores do livro, Maria Clara Bingemer e Alex Vilas Boas. Professora titular do Departamento de Teologia da PUC-Rio, Maria Clara Luquete Bingemer é doutora em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana e mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Apresentando um vasto currículo, os atuais estudos e pesquisas de Maria Clara vão primordialmente na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. Alex Vilas Boas é coordenador científico e investigador principal do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Ele é professor de hermenêutica de textos religiosos no mestrado integrado de Teologia e Ciências da Religião e professor de Teologia e Literatura no doutorado em Teologia da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Tem pós-doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, doutorado em Teologia pela PUC-Rio e mestrado em Teologia pela PUC São Paulo. É um prazer imenso recebê-los aqui e eu gostaria de começar nossa conversa com um assunto assim, que nós, leigos, gostaríamos muito de compreender. Então eu vou pedir, começando pela professora Maria Clara, uma definição de teopoética, que dá nome ao livro. Então, desde os anos 90, começa no Brasil uma reflexão, tentando fazer uma interface entre teologia e literatura. O pioneiro disso é o padre Antônio Manzato, da PUC de São Paulo, que fez sua tese de doutorado em Leuven, na Bélgica, sobre Jorge Amado, né, sobre a escrita de Jorge Amado e a teologia. Então, bom, depois, já em 2007, né, esses estudos de teologia e literatura começaram a se constatar com mais volume e, bom, o termo teopoética foi emergindo como um termo adequado para descrever a literatura, a arte, a poesia, a música como uma nova hermenêutica estética, enfim, no fundo é a estética, né? Como uma nova hermenêutica para a teologia, que assim como houve como uma nova mediação hermenêutica, digamos assim, que assim como houve a filosofia durante muito tempo, a mediação hermenêutica para a teologia era a filosofia. Depois do Concílio Vaticano II entraram as ciências sociais, a sociologia, a história, né? Entraram com grande força. A teologia da libertação trabalha com a hermenêutica das ciências sociais. E agora, parece que cada vez mais, não é que uma coisa que surgiu agora, são estudos que já vinham acontecendo. Então, Karl Rahner já escreveu coisas assim, Balthasar, Hans Urs von Balthasar, que são dois grandes teólogos, e discípulos deles também. E nos Estados Unidos há toda uma corrente, mais no meio protestante do que católico, chamada Theopoetics, né? Que trabalha justamente essa interface entre a teologia e a literatura, a poesia, enfim, né? Então, a gente chama teopoética isso, né? Essa interface do pensamento que trabalha com ambas as disciplinas, tentando não sufocar uma com a outra e fazer uma relação fértil entre as duas, ou seja, os textos literários, né, lidos pela teologia, também os textos teológicos dialogando com os textos literários, poéticos, etc. Mas o Alex pode acrescentar certamente ótimas coisas, porque ele tem trabalhado muito com isso. Professor, seguindo a deixa da professora Maria Clara, gostaria também que o senhor discorresse um pouco sobre a teopoética. Obrigado, Mauro. Aproveito para agradecer o Som das Ideias por divulgar o nosso trabalho e a alegria de estar na PUC-Rio, que foi minha casa, né, durante o doutorado, na qual a Maria Clara foi exatamente minha orientadora.
e, portanto, é sempre uma grande ocasião de nos encontrarmos. Pena que dessa vez está à distância, né? É, Enfim, na outra a gente faz algo mais presencial, na beira da praia, tomando shopping, enfim, algo mais poético, né? Mas, atendendo a pergunta do Mauro, a teopoética ela é uma expressão que remonta aos primeiros séculos do cristianismo, né? Theopoetics, a expressão que o grupo norte-americano utilizou, foi exatamente recuperando a Theopoetiké do Clemente Alexandria, no século II. E portanto, é uma categoria que, na medida em que a metafísica mais racional ocupou espaço na cultura grega e no cristianismo, ela acabou ficando um pouco de lado, mas era uma categoria que estava vinculada à ação da graça de Deus, e, portanto, ela tinha uma categoria de ocupar a ideia das musas, né? Aquilo que promove a inspiração, aquilo que indica uma profundidade de apreensão da realidade, aquilo que sensibiliza a vida humana para questões fundamentais, enfim. E há um movimento, portanto, aí no século XX, de recuperar, né, a questão da teopoética, mas, como bem disse a Maria Clara, não era exatamente uma novidade. A novidade estava em colocar em xeque a linguagem teológica convencional de uma geração do final do século XIX até a primeira metade do século XX, né, bastante cartesiana, digamos assim, portanto, com um excesso de racionalismo. E essa crise de linguagem teológica, que era distante da sociedade, distante das outras áreas de ciência, distante das comunidades de fé, é, portanto, revisitada, né, numa perspectiva de recuperar esse dado literário, que é naturalmente uma questão presente na teologia. Se a gente entender que as teologias, normalmente, elas têm uma hermenêutica que tenta oferecer uma racionalidade crítica, mas hermenêutica ligada a alguma forma de texto religioso, e que não raro esse texto religioso tem estruturas poéticas bastante consolidadas, né? Nesse caso, o cristianismo, a literatura bíblica é efetivamente uma fonte de estruturas poéticas, de simbolismos, de imagética, que doa uma compreensão de personagem, de trama, né, a literatura ocidental e a literatura oriental. Então, nesse caso, é um exercício de revisitar, né, essa rica tradição que foi reduzida a um aspecto mais racionalista, né? E aqui nós estamos, então, numa fase em que esse diálogo ganhou bastante expressão, não só no Brasil, mas em nível internacional. No Brasil é o país que mais se destaca. Nós temos, entre os grupos todos que nós temos registro, né? Na Europa e Estados Unidos, nós temos aí em torno de 19, 20 grupos. O Brasil, só ele tem 17 grupos de discussão e pesquisa em modalidades de teologia e literatura, né? Teologia, ciências da religião aplicada à linguagem e estudos de literatura. Então, é efetivamente um momento bastante oportuno de nós discutirmos esse resgate de uma linguagem e o resgate também de uma forma de pensar, né? É Platão que dissocia o modo de pensar e o modo de falar, né? Os poetas nunca dissociaram o modo de falar e o modo de expressar e o pensamento. Portanto, revisitar a teopoética é também um modo de pensar que implica estar aberto à sensibilidade humana, que implica, portanto, recuperar a importância da imaginação, recuperar a dor da ausência da intervenção ética em problemas não solucionados ao longo da história, né, em questões históricas não atendidas. Portanto, ela amplia, né, o modo de pensar a questão teológica. A partir do que o Alex disse, que eu acho que ele fez uma explicação excelente, só lembrando que Platão dizia que a filosofia nasce da literatura, né? De uma certa maneira, a literatura é mãe da filosofia e, portanto, da teologia também. Exato. Apesar de expulsar os poetas, na concepção de politeia, né, de república ideal, né? Alguns dizem que ele queria ocupar o lugar dos poetas, por isso expulsam os poetas. Mas já Simone Weil, que era uma filósofa que eu gosto muito, que era platônica até a medula, ela dizia que as melhores coisas de Platão ele escreveu contemplando os mitos, portanto, né? O próprio Platão fazia teopoética, né? É isso mesmo. Antes da gente mergulhar em algumas dessas questões trazidas pela teopoética, eu gostaria que vocês, professora Maria Clara, professor Alex,
conversasse um pouquinho sobre o processo que levou à elaboração desse livro. Ou então, em 2007 foi fundado no Rio de Janeiro a Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, ALALIT, né, é a sigla, porque já havia núcleos trabalhando na Argentina, no Chile, né, e no Brasil. Não posso deixar de mencionar essa pessoa que foi assim o idealizador, o inspirador, o fundador disso, José Carlos Barcelos, um professor de literatura muito famoso, muito competente, que influenciou toda uma geração. Ele era professor da UF, do Departamento de Letras e Literatura da UF, e ele que foi o grande estimulador da aglutinação do núcleo de pessoas que já trabalhavam isso aqui no Brasil. E foi feita, então, uma reunião aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Pedra de Guaratiba, e ali foi fundada a ALALIT latino-americana, né? Bom, e a partir daí começaram a haver reuniões regulares, sempre rotativas em termos de lugar. Uma vez no Brasil, outra vez na Argentina, outra vez no Chile. Bom, depois começaram a se interessar pelo trabalho da ALALIT pesquisadores também de outras latitudes. Portugal é um deles. Portugal tem participado regularmente dos últimos encontros e das últimas assembleias, mas também Alemanha, Estados Unidos, enfim. Então, a ALALIT começou a alargar um pouco o seu alcance, né? E, em 2016, a reunião foi em Buenos Aires e eu e Alex fomos eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da ALALIT Internacional. E, então, os presidentes cediam a próxima Assembleia, né? Os seus lugares de pertença são sede da próxima Assembleia. E nós organizamos na PUC-Rio, em 2018, em outubro de 2018, a Assembleia da ALALIT, que foi um evento grande, muito bonito, onde foi feita uma homenagem ao Padre Manzato, que foi o pioneiro no Brasil, que fazia 25 anos do seu livro, então foi feita uma homenagem a ele. Tivemos a presença do presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, que veio dar uma conferência brilhante que ele deu. O professor Júlio Diniz nos presenteou com a presença do Danilo Caymmi, o professor Júlio Diniz, que é decano, né, do Centro de Teologia e Ciências Humanas, e ele é do Departamento de Letras, da área de literatura, e pesquisa muito música popular brasileira. Trouxe o Danilo Caymmi, o filho do Dorival Caymmi, para fazer um início, né? Então, Danilo Caymmi tocou violão, cantou, foi muito bonito. Num outro momento, no outro dia, veio um coral também que cantou belamente, enfim. Então, houve toda essa presença, né, da arte, da música e também da literatura. Então, o Congresso teve conferências maiores. A primeira conferência foi do cardeal Tolentino. Então, lá de Roma, ele já estava em Roma, o cardeal Tolentino, um cardeal português, né, que antes era como padre José Tolentino Mendonça. Ele foi reitor da UCP, da Universidade Católica Portuguesa, Alex? Vice-reitor. Foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, onde o Alex está agora, e ele sempre fez esse trabalho. Era uma pessoa muito conhecida nos meios culturais de Portugal e até mesmo da Europa, né? E foi nomeado. Ele pregou um retiro para o Papa Francisco, que ficou encantado e o fez não só bispo, como arcebispo. Ele passou direto para arcebispo e depois cardeal. E hoje em dia ele é bibliotecário do Vaticano, né? Ele se ocupa da biblioteca e dos arquivos do Vaticano, que se chamavam antes, acho bonito isso, arquivos secretos do Vaticano, e agora se chama arquivos apostólicos do Vaticano, que foram abertos, né, pelo cardeal Tolentino. Então, o cardeal Tolentino fez a primeira conferência por videoconferência, porque ele não pôde estar, ele tinha acabado de assumir lá na Biblioteca do Vaticano, então foi um momento assim muito bonito. Depois disso, tivemos como conferencista do segundo dia, agora me foge, não. A Lúcia Lopes Baraldo, que é uma pesquisadora porto-riquenha que tem escrito vários livros. Ela é arabista, conhece profundamente árabe, estudou o Islã profundamente, e ela pesquisa as interfaces da poesia cristã com a islâmica. Enfim, foi uma conferência maravilhosa que ela deu também. E no segundo dia, quem foi, Alex? Me refresca a memória? Segundo dia. A Lúcia foi no terceiro.
Não, pois é. O segundo dia me foge qual foi a segunda. Ah, não, a segunda conferência foi do Marco Lucchesi, claro. Sim. Foi o Marco Lucchesi, isso mesmo. Que transitava e falou várias línguas. Depois eu me enterei que ele sabe 18 línguas. Eu nem sabia que existiam 18 línguas para falar. Ele fala 18 línguas, transitava do italiano para o romeno, para não sei o quê. Foi uma conferência assim, extraordinária. E depois tínhamos também painéis, né, com vários pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Chile, que apresentaram também sua pesquisa e tal. E à tarde havia comunicações, muitas comunicações escritas, e todas essas comunicações estão saindo progressivamente na revista Teoliterária, que foi fundada pelo Alex em 2000. Depois ele pode falar da história da revista, que a revista é algo muito importante nesses estudos de teopoética, né? Bom, então, o livro recolhe as conferências e os painéis desse congresso, né? E, por causa da pandemia, era para ele ter saído já no começo desse ano, né? O ano passado atrasou um pouco, mas no começo desse ano era para ter saído, mas teve todo esse atraso por causa da pandemia, mas finalmente, antes de fechar 2020, ele saiu, né? E é uma grande alegria para nós. Então, é um livro que recolhe, é um material muito rico, me parece, o livro está muito bonito e está saindo com o produto do que foi aquele congresso, recolhe a pesquisa feita não só na América Latina, mas em várias partes do mundo, né? Não sei se a Alex quer acrescentar, talvez, sobre a teoliterária. Imagino que sim, né, professor Alex? Sim, o evento foi efetivamente um espetáculo, assim, né, em vários âmbitos. E aí queria dizer só que desse evento, então, a gente também deu início à Lalite Sessão Brasil, em que daí a Maria Carla me deu o troco, né? Ela me indicou como presidente e ela foi indicada como vice-presidente. Então a gente inverteu, era ela a presidente internacional, eu o vice, e agora invertemos. Mas a Sessão Brasil, ela é um desdobramento da Lalite Internacional, pelo simples fato que é o país que tem mais grupos de pesquisadores em teologia e literatura, né? E, portanto, isso justificava uma organização em rede e tal, que já vinha acontecendo com o trabalho da Teoliterária, que foi a criação da revista em 2010. Esse ano, então, a primeira edição em 2011, era criada em 2010, a primeira edição em 2011, 2021 ela faz 10 anos. E é uma revista Qualiza 2 no Brasil, até esse momento, e na qual há uma efetiva interlocução com vários países, para além de autores que atuam na Lalite. Ela teve maior abrangência e, por conta disso, houve maior interesse, inclusive, de pessoas em se aproximarem dessa discussão. A grande questão que me parece ser muito rica, né, nessa questão toda, tanto na teoliterária quanto na Lalite, é que o maior número de interessados nesse diálogo vem da área de literatura, de estudos de literatura, né? É uma questão que, na América Latina, isso é muito mais forte. Na Europa, há alguns nichos em que teologia e literatura são temáticas bem recebidas. Em Portugal é muito bem recebida, até por conta da história, da literatura e de religião aqui do país, mas também pela participação que o Tolentino tem nesse meio. Há países, por exemplo, que esse diálogo é inócuo, né? Ou seja, a teologia não vê por que dialogar com a literatura menos ainda, a não ser alguns grupos que veem a pertinência desse debate, mas, ainda assim, a grande procura vem dos estudos de literatura, e no caso da América Latina, de modo geral, há uma grande receptividade, né, desse diálogo de teologia e literatura. Então, isso para dizer que é um debate teológico bem arejado, né? Ele está muito longe daquela compreensão de teologia que fica nos limites eclesiais, né? É uma teologia que pensa a questão religiosa, que pensa a questão do sentido, a questão das confissões religiosas implicadas nela, desde esse diálogo com a literatura. E isso enriquece mutuamente ambas as partes, né? Aqui no Som das Ideias, a gente costuma fazer uma correlação entre os temas tratados pelos nossos autores, nossos organizadores, com uma certa conjuntura mundial, planetária e mesmo nacional. Então, gostaria que vocês pudessem abordar um pouquinho alguns assuntos nessa nossa era. Tá? É uma era marcada por muitas crises. Então,
Eu gostaria que vocês dissessem sobre a importância da mística e da poesia, que são tratadas também, né, nesses artigos, no livro, nesse momento em que todos nós vivemos, um momento aflitivo em vários aspectos. Professora Maria Clara, por favor. Então, Mauro, é interessante que você me faça essa pergunta, porque foi exatamente... Eu dei uma conferência anteontem para a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Me pediram, o cardeal Tolentino falou de manhã, eu falei de tarde, né? Olha só que temeridade, eu falar depois do cardeal Tolentino, eu estava até nervosa. Mas me pediram que pensasse assim, como seria a evangelização pós-pandemia. Bom, eu comecei dizendo que não estamos na pós-pandemia, estamos em plena pandemia, né? Com segunda onda, terceira onda, repique aqui, confinamento outra vez, enfim. Mas que o exercício é saudável, né? Pensar como seria, né, uma evangelização, o que é a evangelização? É falar de Deus, apresentar a boa notícia que Jesus Cristo trouxe e tal, não após pandemia. Então, uma das coisas que eu disse, entre várias outras, falei da importância de dar muita atenção ao luto das pessoas que não puderam enterrar seus mortos, que isso é uma coisa terrível, né? E eu acho que a igreja aí tem que agir como consoladora, como pensar uma pastoral voltada para isso, um diálogo mais estreito e mais fecundo com a ciência, né? Fé e ciência dialogaram sempre, mas em muitos períodos da história tiveram altos problemas para dialogar. Galileu Galilei foi punido pela igreja, depois o Papa João Paulo II, na virada do milênio, pediu perdão pelas vezes que a igreja tivesse usado de violência mesmo em defesa da verdade, tudo isso, né? Então, foi um diálogo tumultuado, mas hoje eu acho que a igreja não pode pensar em fazer uma pastoral e falar de Deus ao mundo sem um estreito diálogo com a ciência, que a ciência revelou que, enfim, quando se trata de verdades objetivas, é ela que tem que levar a liderança e tem que ser escutada, são os que sabem, né, lidar com uma coisa como a pandemia. Mas falei também que me parecia que, depois da pandemia, a igreja deveria prestar muita atenção e dar muito mais espaço à beleza, né? E, por beleza, eu entendo isso, né? A literatura, a poesia, né? A arte, de uma maneira geral. Porque me parece que, durante a pandemia, todos nós, mas sobretudo os setores mais vulneráveis, né, da população, fomos ajudados pela estética, pela beleza. Então, lembrei daquela praça na Itália, quando estava no auge da pandemia, todo mundo confinado, e o artista, o tenor que soltou a voz ali no meio, cantou Nessun Dorma, uma coisa belíssima. Lembrei dos artistas que tocavam nos balcões, no que tocou trompete aqui numa torre alta dos bombeiros, para que todo mundo ouvisse, ou seja, para levar um pouco de música, de beleza às pessoas que estavam confinadas, sobretudo os idosos, muito solitários. Havia jovens voluntários que todo dia, um determinado horário, se conectavam com alguns idosos que estavam solitários e aí tocavam violão, recitavam poemas, enfim, traziam, né, a beleza para botar ar nos pulmões, né, naquela situação sufocante que foi todo o confinamento na pandemia. Então, e aí eu aproveitei para puxar a brasa para a sardinha, para que os bispos meio que tomassem consciência. Falei da importância que hoje tem os estudos de teologia e literatura, como a teopoética é algo que vai ganhando espaço, na academia também, né? Entre os estudos teológicos, e eu creio profundamente nisso, né? Porque eu acho que, quando a razão não tem mais nada a dizer, porque esgotou seus argumentos, né? Essa é um pouco a situação que a gente vive na pandemia, porque pensa um pouco, nós já estávamos pensando em pós-humanidade, transhumanidade, a robótica ia substituir os seres humanos e, de repente, um vírus de 5 milímetros nos botou de joelhos. A humanidade está rendida diante dele, sem poder, sem armas para combatê-lo. Agora parece que vem a vacina, mas vai ter uma disputa da vacina daqui e dali, enfim. Né? Então, me parece que, no momento em que a razão, né, meio que esgota seus argumentos, no momento em que as palavras grandiloquentes não conseguem mais fazer seu papel, ou quando os chefes políticos não se entendem e começam a brigar entre si enquanto a humanidade está em perigo, né? Eu acho que, nesse momento, a poesia, a literatura não são alienação, mas justamente estão para lembrar o ser humano quem ele é, para encher seus pulmões com o ar
do espírito, né? E enfatizar na sua dignidade, né? Quer dizer, nós somos seres finitos, mortais, e a pandemia tem mostrado isso à saciedade, mas somos também seres em contínua autotranscendência, capazes de escrever, de pensar, de cantar, de dançar, de tudo isso. Aliás, durante o Holocausto nazista, muitas das pessoas que sobreviveram é porque escreviam, é porque faziam isso, né? E algumas dessas pessoas morreram, mas deixaram um legado, deixaram seus escritos que depois vão ser lidos pelas outras gerações. Estou lembrando aqui de um exemplo, como o Diário de Anne Frank, né? Uma menina adolescente, e o diário dela, depois da guerra, foi algo que fez as pessoas de todas as gerações pensarem e refletirem e se inspirarem, né? sobre o que é o ser humano e aonde o ser humano pode chegar, para o bem e para o mal, né? O ser humano é capaz de planejar um genocídio em escala industrial, como foi o nazismo, mas é capaz também de dizer, como essa menina de 14 anos, presa atrás de uma parede, que viveu lá 2 ou vários anos, dizer, apesar de tudo, eu acredito nas pessoas. Apesar de tudo, a vida é bonita, né? Então, me parece que esse espaço maior dado à beleza é algo muito importante. Portanto, um livro como esse, que trata de mística e poesia e apresenta reflexões de vários pensadores e pesquisadores sobre isso, eu acho que pode ser muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Imagino que o professor Alex concorde com a senhora. Absolutamente. Eu diria que no momento em que a técnica, né, provoca esse esvaziamento de sentido humano, a mística é exatamente a insistência da busca desse processo do que é mais humano, do que é mais profundo, né? E particularmente na mística cristã, é esse sentido de que Deus vai ao encontro do humano. Portanto, o efeito da esperança, ele é graça, no sentido em que ela nos antecede e nos sucede, ou seja, não está em nosso controle, né? Ela nos visita. Nesse sentido, essa dimensão da misericórdia de Deus, ela é fundamental para um diálogo social em um momento em que há tanta raiva e tanto ódio, né? Como reação de desespero, inclusive, de tantos lugares, e seja no sul global, seja no norte global, expressões políticas que fomentam ainda mais esse ódio e essa raiva. Enfim, a literatura ela vem ao encontro da mística nesse sentido, porque ela tem essa capacidade de antitragédia, né? Enquanto a vida, há a poesia. Enquanto a poesia, há a vida. Ela é visceral na dinâmica humana. E essa antitragédia, ela é exatamente a insistência de que, apesar do absurdo, a vida é capaz de sentido, a vida é capaz de ser reinventada, a vida é capaz de encontrar rastros, né, a serem perseguidos, mesmo quando o caminho não é claro. Ela abre picada no meio das densas trevas daquilo que é selvático, aquilo que se nos escapa à racionalidade, enquanto uma dinâmica própria desse momento em que vivemos, né? Lembro aqui a obra fantástica de Mary Shelley, enquanto parte no grupo do romântico, né, tentando pensar a modernidade, e para ela, então, a modernidade tem essa figura do Frankenstein, ou seja, as contradições todas acabam ganhando uma espécie de corpo que parece ganhar vida própria e nos assusta e amedronta e tal, mas no fundo nós estamos falando de um processo que não sabe lidar com a vida, né? Com a vida humana, exatamente. E é uma resistência, portanto, a qualquer forma de substituição do humano, né? Já está lá presente no começo da modernidade. Então nós estamos vivendo capítulos avançados de um dilema da modernidade que é muito recente em termos de história humana. Agora, é inegável o papel da mística em momentos profundos de resistência, como esse na qual a Maria Clara fala, e do papel da poesia, da literatura no modo geral e da poética no modo específico, que são expressões místicas nesse sentido, né? Porque são expressões que transcendem a própria condição humana. Portanto, nós estamos falando de um exercício de resistência que não é só uma resistência teórica, mas é uma resistência que implica encontrar razões de esperança. E nisso dialoga a mística e a poesia.
eu gostaria de acrescentar assim, que teve 2 obras literárias, sobretudo, que estavam meio assim... Não, uma não, a de Saramago, o ensaio sobre a cegueira, era ainda muito lido, mas a de Camus, A Peste, estava meio, não era uma coisa tão lida, e virou líder de vendas. Por quê? Porque descreve justamente uma situação igual a que nós estamos vivendo. Então, como esse ano fazem 60 anos da morte de Camus, nós fizemos um evento pela Cátedra Martini, 2 dias de evento aqui na PUC-Rio. E, bom, vieram pesquisadores que estão pesquisando a obra de Camus. Eu não via que nas ciências da religião e na teologia se pesquisasse Camus. Eu, pessoalmente, gosto muitíssimo dele como pensador e como autor. Eu estudo desde a minha juventude, né, na Aliança Francesa. Mas pesquisadores jovens que estão assim, mergulhados na obra de Camus, estudando, que apresentaram suas pesquisas. E veio também um ator, Pedro Osório. Ele está fazendo um espetáculo sobre o La Peste, onde ele recita vários trechos do La Peste. Foi impressionante, ele recitou um texto do início, outro do fim, as pessoas ficaram fascinadas, identificaram totalmente aquilo que estão vivendo. Então, a literatura tem esse poder, né? Tem o poder de nos situar, né, através da imaginação do autor, da criatividade do autor. E Camus, embora fosse um antiteísta, porque eu não gosto de classificar ele nem como ateu, nem como agnóstico, porque não se combate tanto como ele combateu Deus, um ser que não existe. Então, ele era antiteísta, anti o Deus que apresentaram a ele das religiões, que colocavam a salvação de uma maneira completamente equivocada no entender dele, fora do mundo e tal, né? Porque no romance La Peste, o herói maior, né? Aliás, os dois, o médico e o voluntário que acaba morrendo, tem a questão de como se pode ser um santo sem Deus, né? Então, é uma questão altamente teológica, que a literatura e a arte da palavra, que Camus, prêmio Nobel de literatura, né, dominava como ninguém, traz isso de uma maneira fascinante que talvez um texto mais religioso não traria com tanta eloquência, né? Então, foi para dar um exemplo assim, concreto disso que o Alex acabou de dizer, né? Vocês citaram a contribuição do acadêmico Marco Lucchesi para a obra. Ele abre, o livro começa com os aforismos deles. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco sobre a importância desses aforismos, o significado deles e a importância deles dentro do livro. Bom, assim, na verdade, o que aconteceu assim, em termos bem práticos, é que o Marco Lucchesi fez uma conferência maravilhosa, brilhantíssima, cheia de nexo, mas assim, ele meio que pensa por associação livre, ele não tinha um papel, e ele foi fazendo as ligações, e foi uma maravilha, como eu disse, transitava do italiano, recitava a Divina Comédia, depois passava para a obra de um romeno que não sei o quê, depois de outro, enfim, né? Fez um percurso pela literatura e do Ocidente, que foi maravilhoso. Bom, agora, depois tinha o livro, e a gente precisava do texto dele. Ele disse que não tinha tempo de escrever, e eu acredito que não tivesse mesmo, presidente da Academia Brasileira de Letras, enfim, né? Mas nós oferecemos desgravar, tirar da gravação, depois mandar para ele corrigir. Ele disse que nem isso poderia, mas que ele poderia mandar aforismos, né? Então, ele mandou esses aforismos, que me pareceram assim, muito felizes para iniciar o livro, né? Porque são justamente assim, só poderiam ser feitos por alguém que tivesse uma fé no poder da palavra, como Marco Lucchesi tem, né? Então, ali, naquelas poucas palavras, ele joga pistas poéticas, né? Ele joga aperitivos poéticos que me parece que despertam no leitor, tem o poder de despertar no leitor um apetite maior para ler depois as reflexões rigorosas, cheias de notas de rodapé, que os outros pesquisadores vão apresentar, né? É uma semente de gratuidade breve, né? No começo do livro. Então, o sentido dos aforismos dele, para mim, é esse. Não sei se o Alex tem outro comentário a fazer, mas, para mim, é esse. Bom, e contei a história muito concreta do que foi, por que nós temos aforismos e não um texto dele aí. Professor Alex, poderia acrescentar alguma coisa? Claro, obrigado, Mauro. Uma coisa que me chamou a atenção na fala do Lucchesi, e eu acho que está no horizonte do que ele escreve, é que, quando ele estava falando, ele mencionou uma experiência que ele faz de visitar presídios aí no Rio, e numa visita que ele teve, ele estava lendo um texto literário, que agora não me recordo qual, mas um rapaz levantou e ele perguntou para o rapaz de onde ele era.
e o rapaz disse que era uma cidade, falou o nome de uma cidade romena, e ele respondeu em romeno. E o rapaz chegou até ele, o abraçou e chorou. E isso, então, desencadeou uma percepção, né, da importância da literatura como um espaço de instaurar, né, uma semente de esperança, que seja, né, uma fresta dentro de um muro de impossibilidade, como era o lugar em que ele estava, para resgatar aquilo que tem de humanidade, ainda que seja uma pequena experiência, né, que seja, né, uma experiência que demanda talvez ainda um longo percurso, mas todo longo percurso vai demandar exatamente abrirmos essa pequena fresta e darmos os primeiros passos. De modo que a fala dele depois transcorreu em função disso, né, desse papel que a literatura tinha de abrir e fundar espaços de esperança, independente das respostas que as pessoas vão dar a esse espaço de esperança. E me parece que, pois, um aforismo ele segue essa lógica, né, de pensar questões que nos abrem possibilidades de pensar esta relação de mística e poética. Eu me lembro bem dessa história da experiência com o preso romeno, que também me impressionou muito. Toda a audiência ficou, toda a assembleia ficou assim comovida com a maneira como ele contou, e foi bonito, realmente. Bom, existem temas que estão tão presentes na nossa vida e também que acabam influenciando tanto a nossa forma de sentir ou de sofrer, que eu gostaria que você discorresse um pouquinho, até dentro de uma teopoética. Como é que a gente poderia lidar com política ou com racismo, que esse ano de 2020 surgiu com tanta força? Eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso. O racismo, a literatura é abundante, né, sobre o racismo. Não só a literatura, como também o teatro, a arte, o cinema. Eu gostaria de trazer um filme que eu vi recentemente, e eu acho que tem a ver, né, com a poesia, a mística e tal. Chama-se, é um filme americano, né, estadunidense. Não me lembro agora o diretor, mas é um diretor muito conhecido. Em inglês chama-se To Kill a Mockingbird, e traduziram em português, não tem nada a ver, O Sol é para Todos, uma coisa assim, mas é sobre o racismo, com o Gregory Peck, que ganhou o Oscar por esse filme, né? E é algo que é uma história que se passa no Alabama. Inclusive, eu conheci a autora do livro que inspirou, ela já bem idosa, quando eu estive na Universidade de Notre Dame fazendo um sabático, a Harper Lee. Ela é ex-aluna egressa de Notre Dame, e ela foi lá, né, dar uma conferência, porque justamente o livro estava fazendo um aniversário e tal. Então, é no Alabama, numa cidade pequena. O pai dela é um advogado, né, e ela, então, escreveu o livro inspirada na figura do pai. Um advogado reto, honesto, viúvo, que cuida dos 2 filhos, e, de repente, acontece o caso de que um negro é acusado injustamente de ter estuprado uma moça branca. Ninguém quer pegar o caso, e o pai pega o caso. Atticus Finch é o nome do personagem, né? Então, ali você penetra na sociedade que acha natural marginalizar o negro, marginalizar uma raça de pessoas, né? Colocá-las na periferia da vida, nas margens da vida, sem direitos, sem pressuposições de inocência, porque já a cidade inteira estava pronta para linchar o negro. E, na verdade, o advogado demonstra que era mentira, né? Que ele não tinha estuprado a moça, né? Que, na verdade, quem estuprava a moça branca era o pai branco, né? Mas, quer dizer, o juiz é comprado, todo mundo comprou, e ver aquilo na imagem. E no livro da Harper Lee, que é um livro, né, de literatura, então, eu acho que muitas obras literárias ajudaram a colocar a questão do racismo de maneira, sem falar da música, dos spirituals, dos negros daqui no Brasil, do samba e de música, né? E também romances, né? Então, não está me ocorrendo assim um romance brasileiro, mas, enfim, teve uma mulher, uma escritora estadunidense, Toni Morrison, que ganhou o Prêmio Nobel. Foi a primeira mulher negra a ganhar o Prêmio Nobel com o romance Beloved, né? Onde ela conta toda a experiência também dela, da família, da ascendência dela, o sofrimento com a questão do racismo. Então, quanto ao racismo, eu acho que há realmente assim presenças incríveis. Nós temos autores negros agora, né, que estão aparecendo mais e mais. Conceição Evaristo, que está ganhando uma
né, uma celebridade, uma fama merecida, inclusive, né, de grande talento, e que escreve a partir da sua negritude, né? Sobre o racismo, eu acho que tem realmente material assim muito abundante. Alex tem contato com escritores africanos de Moçambique, né? E tudo isso pelo fato assim, de estar em Portugal e ele ter muito contato com a literatura portuguesa, né? Lusófona, ele tem tido, inclusive trouxe na Assembleia da SOTER, da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências Humanas, ele trouxe uma escritora, né? Eu me lembro que ela deu uma conferência que foi muito importante e tal. Em questão de política, também, me parece que há muitas coisas, num sentido, no outro, né? Mas, enfim, sobre o racismo me ocorreu mais. Agora, não sei se o Alex quer completar em termos da política ou acrescentando algo sobre o racismo. Sim. Acho que as três coisas estão visceralmente ligadas também, né? Eu queria evocar um crítico literário que me parece bastante pertinente para pensarmos uma série de questões e que se aplica bem ao racismo, que é o Fredric Jameson. O Jameson trabalha com a ideia de inconsciente político, né? Então ele faz uma correlação com a ideia de linguagem inconsciente do Lacan e aí ele faz essa correlação de níveis da linguagem política. Então, o primeiro nível é um nível simbólico, que tem a ver com as crônicas. Então, fatos despertam em nós, nos afetam, né? Os fatos vêm como símbolos que nos afetam, que são veiculados via crônicas. Alguém é preso, alguém é solto, comete-se um crime, enfim, isso desperta uma série de afetos. E esses afetos acionam o que ele chama de ideologemas, ou seja, são discursos prontos, são apreensões da realidade pré-concebidas e pouco problematizadas. E que para o Jameson, esses ideologemas eles são irresolúveis, né? Ou seja, a sociedade ela é ambígua nesse sentido, e essa ambiguidade não tem solução pela tentativa de dissolver um dos discursos antagônicos. O Jameson ele aposta no exercício de ir até as dores da história, né? E identificar a partir das dores da história, enquanto questões históricas não atendidas e não resolvidas. Exatamente se situa aí o papel da literatura como exercício de dar visibilidade às dores da história, né? E nesse sentido, então, isso vale para uma série de problemas sociais, de modo muito particular. Eu penso que alguns países vivem essa cisão social de modo mais intenso, exatamente pela falta de habilidade ou intencionalidade de algumas lideranças políticas que fomentam, né, essa guerra cultural. E penso que há uma tendência de alguns lugares, inclusive, de tentar culpabilizar aqueles que são alvo dessa dor histórica como se fossem os culpados pela divisão social, né? Então, e a ausência, diria que a ausência no Brasil de um Estado de Direito que promova um bem-estar social, ele acentua ainda mais essa divisão da sociedade, porque as dores elas são vistas e lidas e reverberadas como dores que procuram culpados e não como dores que precisam ser curadas, né? Como dores em que a unidade cultural de um país junta forças para a construção de um Estado de Direito e de bem-estar social. Nesse sentido, eu queria só evocar duas obras filmográficas, assumindo o itinerário que Maria Clara fez de filmes, que é um primeiro filme que inaugura o cinema estadunidense, que é The Birth of Nation, dos irmãos Griffith, e no qual The Birth of Nation exatamente coloca como o grande inimigo público a figura do negro, né? E, portanto, os heróis da sociedade estadunidense eram os membros da Ku Klux Klan, né? E em 2015 houve a refilmagem, não a refilmagem do mesmo filme, mas houve uma releitura do filme, onde saiu em 2015 um filme com o mesmo título, The Birth of Nation, tratando da mesma questão, porém a partir da perspectiva dos negros, né? E como, então, Nate Turner, que foi um dos escravos na ocasião da época em que o filme dos Griffith retrata, ele faz esse caminho de... ele era um pregador evangélico, um pregador que, portanto, era utilizado pelos senhores de escravo para dizer que a Bíblia justificava a escravatura, e ele descobre muito amargamente que Deus está do lado dos escravos e não dos senhores dos escravos, né? E portanto, ali começa a guerra quer dizer, o início das sementes que são lançadas da Guerra de Secessão e toda a luta pela igualdade racial nos Estados Unidos, e que influencia, inclusive, a cultura musical, né? Você tem
uma transição do blues, como expressão desse sofrimento sem esperança, para o jazz, que é a expressão da liberdade, a expressão portanto, das possibilidades infinitas de como você vai executar, né, uma peça, para a questão da virtuosidade, que implica uma dedicação àquilo que faz sentido. Enfim, a história do jazz é a história do grupo de resistência religioso estadunidense negro, né? E que vai ser muito recuperado pela Black Theology nos Estados Unidos e pela literatura afro-americana, né? Nesse sentido, portanto, são expressões artísticas que transcendem um momento histórico e que sem elas talvez nós não tivéssemos conhecimento dessa longa trajetória, essa longa tradição de resistência em função de um ideal humanitário. Bonito isso, Alex. Me permita comentar que eu gostei muito disso que você disse, que a literatura é a visibilizadora das dores da história, né? É a que expõe as feridas da história, me parece isso muito... E essa missão a literatura não pode esquecer. E você comentando aí essa questão dos Estados Unidos, sobretudo a parte final, que você diz que a transição do blues ao jazz e tudo, a música americana 80% é feita pelos negros, né? A música que se conhece e tal, né? Me lembrar um caso, a Billie Holiday, né, que era negra, ela cantava uma música Strange Fruit, e o Strange Fruit, não sei se muita gente sabe, eram os negros pendurados, enforcados nas árvores, né? Que era um fruto estranho, né? Que é impressionante, realmente, né? Toda a trajetória da expressão artística que os negros fizeram como resistência nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil nós tivemos isso também, mas muito misturado com a religião afro, né? Enfim, aqui o colonizador trouxe a religião, o catolicismo, a religião dos brancos e tal. Quando os escravos vieram, eles foram meio que obrigados a adotar a religião do branco. Só que eles deram os nomes dos santos católicos aos seus orixás, né? E fizeram essa estratégia de resistência. E hoje, brancos e negros cantam as músicas feitas pelos escravos negros, pelos africanos, que bolaram essa estratégia de resistência para poder continuar cultuando seus orixás. Então, às vezes me dá uma certa vontade de rir, um riso amargo. No Ano Novo, a gente vê nas praias cariocas os brancos vestidos de branco, fazendo oferendas a Iemanjá, sem estar muito conscientes do processo que eles estão ali legitimando, ou pelo menos deveriam estar purgando por toda a trajetória de dor, de sofrimento, de morte, de abuso sexual que teve, né? No Brasil, quer dizer, a mulher negra, nossa senhora, ela foi talvez a que mais... Essas comparações talvez não são muito boas, né? Porque o homem negro também sofria no trabalho, na chibata e tudo, mas a mulher negra era abusada sistematicamente pelo senhor. Bom, e graças a isso o Brasil é um país de mulatos, de mestiços, né? Ninguém no Brasil pode dizer que não tem um sangue negro na sua veia. Muito poucas pessoas, porque está tudo misturado realmente no Brasil. Então, que um país como esse, né? Assim como os Estados Unidos, ainda tem um racismo tão estrutural, tão arraigado, é muito triste, é muito triste. E eu acho que a arte, a música, a literatura, enfim, são assim, os canais que visibilizam isso e que sensibilizam para isso. Há pouco eu li um artigo da grande socióloga Lélia Gonzalez, né? Foi uma das pioneiras a pensar a questão do racismo ligado à questão da mulher no Brasil e tal, foi até professora da PUC. E ela tem um artigo que ela termina dizendo: eu já cansei de abrir a porta e o vendedor, muito cordial, perguntar: a madame está? Eu sempre digo que saiu, porque a casa era dela. Ela era madame, mas a madame não podia ser uma negra. Tinha que ser uma branca, né? Enfim. E ela analisa vários desses hábitos arraigados que revelam um racismo estrutural muito metido dentro, né? Então, eu acho que a literatura e a arte tem tudo a ver no sentido de, como diz o Alex, visibilizar e expressar essas dores históricas. Olha, parece incrível, mas estamos aqui caminhando quase para 1 hora desse programa. E pelo nosso formato, pelas nossas limitações, infelizmente, nós vamos ter que chegar ao fim. Mas eu queria que vocês pudessem comentar e falar sobre algo que me pareceu muito marcante no livro, a existência, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, de uma latinidade
Vocês mesmos citaram brasileiros, argentinos, porto-riquenhos, portugueses. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão latina dentro da obra e dentro desse pensamento, desses conceitos. Talvez o Alex pudesse começar, porque como ele está em Portugal, né, acho que ele sente mais isso, né? Depois realmente seria ótimo. Está no clima. Eu penso que é uma expressão que foi sendo exatamente construída, essa latinidade, no sentido de que, de algum modo, né, somos herdeiros de uma herança latina, independente do continente, mas ela é construída dentro de uma consciência intercultural, né, de que há um exercício de reconhecimento de processos históricos e da manutenção de resquícios desses processos históricos, isso é importante, para que possa haver uma superação desse processo, né? Então, eu vejo que esse exercício de interculturalidade, que é como questões comuns ou como problemas comuns interpelam pessoas diferentes para pensar soluções cooperativas, elas estão presentes em nossa latinidade de uma maneira mais fluida, ou mais porosa, né? No sentido em que, por exemplo, nós lemos Vieira, tanto no Brasil quanto em Portugal, né? O início da nossa literatura de língua portuguesa é um personagem que foi importante nos dois continentes, nesse caso, né? Para nós, eu diria que, inclusive, a questão do Sul e a literatura espanhola, ela é mais porosa ainda, né, no sentido em que as batalhas medievais que houveram entre Portugal e Espanha, ou os reinos que originaram essas duas nações, nós não vivemos no Sul e, portanto, há menos resquícios históricos, mas também há a experiência da Andaluzia, né, que é a grande experiência de diálogo, não só entre os povos que ficaram depois abrigados dentro da nação espanhola, como os povos que ficaram abrigados dentro da nação portuguesa, mas era o exercício de diálogo entre católicos, entre cristãos, né, de modo geral, mas especialmente católicos naquele momento, entre islâmicos e judeus, né? E, portanto, é uma experiência de interculturalidade não tematizada, mas profundamente embrionária e que está presente na academia e na produção das artes, né? Nesse sentido, a literatura, ela, na medida que ela tem esse exercício de olhar as dores da história, ela consegue enxergar, né, o que os porões da história acabam não sendo visitados pelos discursos oficiais. E é muito interessante, pelo menos eu tento fazer esse exercício de interculturalidade, de pensar, aqui eu me uno ao Boaventura Souza Santos, de pensar o reconhecimento das epistemologias do Sul, não para substituir as do Norte ou para inferiorizar uma delas, mas para reconhecer um sujeito que permita o diálogo entre ambas, entre Norte e Sul, né? E, portanto, uma missão pontifícia de criar pontes entre culturas distintas, apesar de processos históricos traumáticos. Nesse sentido, se Portugal corroborou, por exemplo, para a escravidão brasileira, por outro lado, é um país que hoje ele se destaca, junto com outros países europeus, no combate ao racismo, coisa em que o inverso, às vezes, a gente não verifica, né, em algumas expressões políticas no Brasil. Então, se há, na história dessa relação, né, um débito, por outro lado, há um exercício não pequeno e não pouco, não curto, portanto, de décadas, de superação de um racismo que agora pode ajudar, né, a cultura brasileira, cultura herdeira da cultura portuguesa, a repensar esses processos que ainda estão estruturalmente presentes na cultura brasileira. E eu diria, basicamente, que a falta de uma unidade cultural, que eu penso que a Europa teve essa unidade cultural por conta da experiência amarga da Segunda Guerra, ou as pessoas se uniam para superar uma tragédia ainda maior, ou então cada um ficava por si, destruía um ao outro. Essa experiência, portanto, de unidade cultural ainda é uma ferida aberta no Brasil, né? De modo que a gente ainda vive bipolarismos que retroalimentam feridas históricas. Nesse sentido, eu diria que a cultura portuguesa, a cultura lusitana contemporânea,
ela é uma profunda, pelo menos no que diz respeito à academia, à literatura, é uma profunda entusiasta de que o Brasil consiga superar problemas que outrora também foram problemas da nação lusitana. E eu queria mencionar aqui, por exemplo, o prêmio, do Prêmio Camões ao Chico Buarque de Holanda, por exemplo, né? Há aqui um exercício de reconhecer os erros históricos e de promover processos de reconciliação, né? E eu diria que talvez isso dependa muito das lideranças políticas que promovam esse espaço e que vincula, portanto, política e cultura no exercício da construção do bem-estar social maior. Então, eu acrescentaria, eu acho que o Alex falou brilhantemente e disse quase tudo, né? Mas eu gostaria só de acrescentar um detalhe, a partir do que ele falou justamente, me parece a importância dessa aliança latina, né? Dessa latinidade para superar feridas e tal, num mundo onde o inglês a koiné, é o dialeto imperialista, né? Então, você trabalhar com outra língua, com outras línguas, com outros registros, com outra cultura. E eu acho que a cultura ibérica, né, que é mais que hispânica, ibérica, inclui também o português, eu acho que isso tem força, porque temos a América Latina toda, temos a Península Ibérica na Europa, enfim, então, e outras partes do mundo que também falam português ou espanhol. Então, eu acho que justamente essa aliança pela cultura, pela língua, pela literatura, pode ser algo importante, pode ter um peso importante no mundo de hoje, que, como o Papa Francisco tenta constantemente chamar atenção para uma fraternidade universal, vai sendo impedido de realizar essa fraternidade universal pelo fato dos interesses de alguns grupos que estão centralizados numa forma mentes de pensar, centrada no lucro, no êxito, na segregação, no descarte, como o Papa Francisco diz, né? Então, me parece que isso aí que o Alex falou é super importante e eu espero que essa aliança lusófona continue, espero que a Lalite consiga fazer alguma coisa nesse sentido, né? Unindo pesquisadores, né, do Brasil, da América Latina, América Hispânica e também de Portugal e também da Espanha, de Porto Rico, etc., né? Bom, fora o fato de que nos Estados Unidos há uma boa parte da população que é latina, de origem latina, e que, portanto, tem como background a língua espanhola, como também é uma grande colônia brasileira nos Estados Unidos, muito. A cidade de Boston a cidade de Governador Valadares está em Boston, né? A população de Governador Valadares em Minas está em Boston. E realmente eu estava lá fazendo um sabático no Boston College. Todas as vezes que eu pegava um Uber, pegava um táxi, em geral o motorista era brasileiro, né? Estava lá morando já há muito tempo, enfim, mas gostava da oportunidade de falar português. Então, me parece que um dos dramas do mundo hoje, com a globalização, com a migração, muitas vezes povos inteiros perderem suas raízes, né? Às vezes a raiz permanece na primeira geração, mas na segunda, na terceira, já vai sendo perdida. Então, eu acho que é importante manter essas raízes e me parece que o trabalho com a literatura, com a cultura, né, é algo que pode contribuir muito para isso, né? Só um detalhe, e a gente já está estourando o tempo do Mauro, mas parece ser interessante aqui. Portugal, por exemplo, é um dos países que se destaca pelo fomento dos estudos pós-coloniais. A França tem um único departamento em Sorbonne de estudos pós-coloniais. Aqui, as universidades todas têm um departamento de estudos pós-coloniais, por exemplo. O Ministério de Ciência e Tecnologia ele não usa mais a expressão investigadores portugueses, os investigadores de língua portuguesa, né? Especialmente como tentativa de superação do débito político e cultural das guerras coloniais dos países africanos e do Timor-Leste e tal, né? Isso para dizer, tem muito português, tem muita gente portuguesa de tutano crítico, né? Que pensa criticamente há muito tempo a relação da metrópole com suas colônias. Por exemplo, eu acabei de receber há pouco tempo um material riquíssimo, 40 e poucas caixas, por exemplo, de portugueses que aqui em Portugal lutavam e apoiavam e reivindicavam cooperação da ONU a respeito da libertação do Timor-Leste, né? Eram portugueses enfrentando uma mentalidade colonial e que, não raro, essa mentalidade colonial também estava no país colonizado, né, por lideranças políticas que eram beneficiadas com a colonização.
portanto, nós estamos falando não exatamente de uma questão geopolítica, mas estamos falando entre pessoas que querem romper com uma ideia de que alguns podem ter privilégios em detrimento da necessidade dos outros e pessoas que querem manter privilégios, né? A questão não é geopolítica, a questão nossa briga comum é um modo de pensar. Isso, é isso mesmo. Não, esse negócio do decolonial é super importante, né? As epistemologias do Sul. Em Portugal, vocês têm o grande Boaventura Sousa Santos, que tem sido, né? Tem pensado muito sobre essa questão das epistemologias do Sul, e é a área, nós que trabalhamos com teologia, é a área nova da teologia que está mais crescendo hoje em dia, essa questão da teologia decolonial, que se entrelaça muito bem com a teologia e literatura, com a teopoética, com tudo isso. Mas com essa participação fantástica da professora Maria Clara Luchetti Bingman e do professor Alex Vilas Boas, organizadores do livro Teopoética, Mística e Poesia, o Som das Ideias chega ao seu 10º episódio, o último de 2020. Nós vamos voltar em 2021 com a esperança de um ano muito melhor para todos, com perspectivas de fim de pandemia e de muitas ideias a serem discutidas aqui nesse nosso programa da editora PUC-Rio, sempre com apoio do ECOA. Então, desejamos a todos um ótimo Natal, um feliz Natal, um feliz Ano Novo e os melhores votos nossos para 2021, para todos nós dessa nossa comunidade. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.